Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Então, mais um módulo para a gente estudar. Eu espero que vocês assistam esse vídeo com bastante atenção, façam anotações do que vocês acharem mais importante e não esqueçam de depois fazer os exercícios, tudo bem? Então, segue aí mais uma aula. Família Real no Brasil, capítulo 17. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a chegada da família real ao Brasil e as consequências dessa situação. Bom, vamos relembrar um pouquinho. Por que a família real vem para o Brasil? Então vamos ter que lembrar do bloqueio continental, quando Napoleão proíbe que as nações comercializem com a Inglaterra sobre a ameaça de invasão, e Portugal desobedece a esse bloqueio e com isso acaba sendo invadido pelas tropas de Napoleão. Antes que Napoleão chegasse, o que eles fazem? Fogem para sua colônia, vem a família real fugindo para o Brasil. Então nós temos agora na história do Brasil o período joanino. Que período é esse? É o período em que é governado com a presença de Dom João VI, por isso joanino, que é o período entre 1808 e 1821. Então a família real chega ao Brasil em janeiro de 1808. As primeiras medidas botaram pé aqui no Brasil. Quais foram as primeiras mudanças? Primeiro, a abertura dos portos às nações amigas. O que significa isso? A partir de agora, toda nação que declara ser amiga de Portugal pode dar um pulo aqui no Brasil, é bem recebido, tem os portos abertos para sua entrada. Até então, isso não poderia acontecer. Numa colônia, eu não posso chegar a não ser que eu seja a metrópole. Então, até 1807, só entrava no Brasil, Portugal. Ninguém mais poderia fazer isso. Mas a partir de agora, nações amigas de Portugal podem dar um pulo aqui no Brasil sem problema nenhum. Além disso, autorizou a colônia a ter indústrias e manufaturas, ou seja, mais um motivo que descaracteriza o Brasil de uma situação de colônia. Uma colônia não pode entrar qualquer um e uma colônia não pode ter indústria nem manufatura. E além disso, há uma redução das tarifas alfandegárias para alguns países, principalmente essas nações amigas. Ou seja, a maior beneficiada com isso é a Inglaterra. A Inglaterra pode vir aqui comercializar com a gente com um precinho bem camarada, bem baratinho. Então outras nações também têm essas regalias, ou seja, essas primeiras medidas já tiram da gente a característica de colônia. Então basicamente a gente já não é mais uma colônia. O que a gente é ainda não se tem definido, mas assim, a gente está perdendo a característica de colônia. Temos aí a imagem então de Dom João VI. Além disso, aconteceram outras transformações aqui nesse território. Então, a família real está aqui, então a gente tem que dar uma melhorada. Até então, não havia essa preocupação em melhorar o aspecto da região, porque pouquíssimas pessoas habitavam aqui. Agora a gente tem uma família real em peso morando aqui, então a gente precisa melhorar. Então, a gente tem ruas sendo alargadas e pavimentadas, embelezamento da colônia, criação de chafarizes, praças, prédios públicos, centros culturais, tudo isso para abrigar e para acomodar essa família real. Criação também de tribunais de justiça, de faculdades, da imprensa, com o primeiro jornal do Brasil, que é o Gazeta do Rio de Janeiro, em 1808. A criação do Jardim Botânico, também em 1808. A criação de um banco do Brasil, em 1808, Academia Real Militar, 1810, Biblioteca Real, que hoje é a Biblioteca Nacional, que fica lá no centro do Rio, em 1810, Academia de Ciências, Artes e Ofícios, em 1816, ou seja, tudo isso não existia e não poderia existir porque colônia não tem nada disso. Então eu reafirmo novamente, nós estamos perdendo as características de colônia. Na prática, a gente não é mais uma colônia. E grande parte desses cargos públicos, nesses lugares aí que foram criados, não era ocupado pela população normal, não, tá? É só para elite, só para os mais ricos, os melhores, digamos assim.
Além disso, o governo começa a incentivar missão artística. Então, permite que artistas e estudiosos venham para o Brasil para explorar, para conhecer o Brasil. Então, aqui a gente tem, por exemplo, alguns artistas que vêm para retratar o nosso cotidiano, as pessoas que vivem aqui, o que fazem. Então, a gente tem essas 3 pessoas, por exemplo, eu destaque para Jean-Baptiste Debré, que era um francês, um pintor francês. Ele pinta muitas das obras falando sobre a escravidão. Nós temos também outros estudiosos, como zoólogos, que vêm estudar os animais, os botânicos, como von Martius, que era um alemão, e ele vem estudar as plantas. Auguste Saint-Hilaire, que também vem estudar a natureza, vem desenhar sobre as novidades que tem aqui no Brasil. Então, assim, é um momento onde o mundo está descobrindo o Brasil. E aí, em 1815, a gente tem uma mudança na condição do Brasil. Elevação do Brasil a reino. Como é que isso acontece? Então, em 1815, Dom João VI eleva a condição do Brasil. Então, deixa de ser colônia para ser o reino unido junto com Portugal e a cidade de Algarves. O que acontecia? Por lei naquela época, Dom João não podia governar aqui no Brasil, já que não era território português. Para ele reinar, ele tem que estar no seu território. Então aqui era apenas uma colônia. Então, para resolver esse problema, o que ele faz? Ele eleva o Brasil, deixa de ser colônia para se tornar um reino. É como se fosse um pedaço de Portugal fora de Portugal. E aí, agora ele consegue governar, está de acordo com a lei. Então, o Brasil se torna Reino Unido de Portugal e Algarves. O que isso significa na prática? O Brasil não é mais uma colônia, mas também não é um país, não é independente, é um reino. Nesse período também vão acontecer revoltas na colônia, que a gente chama de revoltas joaninas. Que revoltas são essas? Temos a insurreição pernambucana em 1817, onde a população de Pernambuco não estava contente com muitas mudanças que aconteceram aqui com a chegada da família real, principalmente porque, assim, o que basicamente eram essas mudanças? Sua casa é muito bonita, então eu vou expulsar você da sua casa, essa casa vai ser dada para alguém da elite da família real. Então, muitas injustiças vão acontecer e com isso, né, a presença deles aqui vai encarecer muitas coisas, aumento de impostos. Então, eles estavam descontentes e reivindicavam a independência do Brasil e a criação de um novo governo, a República. Mas essa revolta, acaba, o governo consegue controlar e mata os principais líderes, e um desses líderes era um Frei Caneca, e isso pegou mal para o governo. Uma outra revolução muito importante que a gente vai ter também, em 1820, é a Revolução do Porto. Essa revolução acontece em Portugal, na cidade do Porto, mas acaba interferindo na nossa situação. Por quê? Os portugueses não estavam gostando nada dessa história de Dom João estar lá do outro lado do oceano governando. Então eles exigiam que Dom João voltasse para Portugal e governasse de lá. E não somente isso, tá? Eles ainda queriam que o Brasil voltasse a ser a situação de colônia, nada disso, dessa parada aí de reino. Então eles querem que Dom João volte para Portugal e restabeleça o Brasil como uma colônia. E aí, diante disso, Dom João se vê pressionado e acaba voltando para Portugal. Só que aí ele deixa seu filho aqui, então seu filho Pedro fica aqui no Brasil e meio que ele faz isso para que, caso aconteça a independência, porque assim, a gente era muito perceptível que a qualquer momento poderia acontecer a independência. Então o que ele faz com isso? Dom Pedro precisava ficar aqui, porque se estourasse a independência, ele ia governar, ele ia tomar conta disso tudo aqui. E aí a gente está a caminho da independência. Então, mesmo com o retorno de Dom João VI para Portugal, os portugueses ainda exigem o retorno,
manda Dom Pedro de volta também quero ele, e a recolonização do Brasil. E eles fazem uma pressão muito forte. E aí, em janeiro de 1822, Pedro declara que fica no Brasil. Então é o célebre dia do fico, onde ele declara se é para o bem geral, se é para o bem e alegria geral da nação, diga ao povo que eu fico. Então ele resolve não ir para Portugal e ficar no Brasil. E em setembro desse mesmo ano, de 1822, ele declara a independência do Brasil, sendo alguns meses depois coroado como Dom Pedro I, o imperador do Brasil. E aí a gente tem a independência, deixamos de ser uma colônia para agora ser um país. Mas essa independência, esse processo de independência, nós vamos estudar nas próximas aulas. Vocês agora vão fazer os exercícios do livro, página 21, 22 e 23. Vocês vão fazer os conceituais 3, 4 e 5, contextualizados 8, 9 e 10, e aprofundamento apenas o 11. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido o conteúdo. Façam os exercícios, tanto esses do livro indicados, quanto os exercícios que vão ser feitos em sala, tá? Durante a aula. E qualquer dúvida, me procurem. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus.